Então, gente, vamos começar. Queria agradecer a presença de todos, quem está aqui, né, fisicamente, quem está remotamente nos acompanhando aí. Estamos testando esse novo formato aqui pelo CORE de tentar trazer discussões e conhecimentos, levar isso a todos os interessados, onde quer que estejam, e principalmente conseguindo acompanhar através de dispositivos móveis, eu acho que facilita bastante. O tema hoje é a questão do provimento 88, o famoso COAF, que a gente, desde o dia 3 de fevereiro agora, já está em vigor o provimento 88 do CNJ, e a gente tem aqui nosso colega Luciano para nos dar uma explicação inicial, nos contextualizar no que seria essa comunicação ao COAF, o que seria essa atuação principalmente dos registradores nesse auxílio à do combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. E, em seguida, a gente parte para analisar questões controversas que a gente pediu as perguntas de forma antecipada para esquematizar a apresentação. Então, a gente já tem um rol muito grande de perguntas que me parece que são suficientes para a gente fazer os esclarecimentos, a gente vai trabalhar com elas. Nós estamos com a possibilidade de ter aproximadamente 500 pessoas simultaneamente acessando o Zoom e trocando mensagens de texto, então ficaria muito difícil da gente colher as perguntas ou possibilitar que as pessoas fizessem as perguntas ao vivo na hora. Então a gente vai trabalhar hoje nesse formato, em razão da quantidade de interessados, com as perguntas previamente encaminhadas nos grupos de WhatsApp. Passo a palavra aqui para o nosso colega, para o Dr. Luciano Bicalho, para fazer essas explicações iniciais, depois a gente parte aí para os questionamentos. Boa noite a todos. Primeiramente, Marcelo, agradecer a oportunidade. Né? Não só uma oportunidade, mas um grande desafio abordar o provimento 88, não só pela complexidade do provimento, mas por ser, especialmente para notários e registradores, adentrar em uma área com a qual nós não estamos acostumados e com a qual nós não estamos habituados a lidar, que é a questão do combate à lavagem de dinheiro e o combate ao terrorismo, ao financiamento do terrorismo como um todo. Então, nós optamos, num primeiro momento, em fazer uma apresentação, eu vou até pedir licença para me levantar, de alguns aspectos muito básicos do provimento 88, que eu acredito são conhecimentos já de todos, mas que mesmo assim, como essa é a primeira oportunidade que nós temos aqui no CORE de Minas Gerais de abordar o tema, eu acho que é relevante, eu acho que é importante que nós façamos um primeiro alinhamento inicial de conhecimentos, até para que nós possamos compreender o sistema, né? Porque nós estamos sempre muito acostumados a fazer uma leitura literal das normas e aplicação literal das normas, mas neste caso específico, especificamente na aplicação do provimento 88, nós precisaremos utilizar outros instrumentos hermenêuticos, né? Uma interpretação finalística, uma interpretação teleológica, em alguns casos até uma interpretação autêntica, né? Porque eu tive a oportunidade de representar o IRIB junto com o colega Jordan, de Santa Catarina, no grupo de trabalho que procurou auxiliar o CNJ na elaboração da norma, mas mesmo tendo participado desse grupo de trabalho, eu vejo hoje que vários são os desafios e várias são as questões, algumas das quais nós até não havíamos antecipado quando nós procuramos auxiliar na elaboração da norma do CNJ. Então, eu peço licença. Bem, de forma muito rápida, é importante nós entendermos que o sistema de combate à lavagem de dinheiro não é uma novidade, não é algo que caiu do céu de ontem para hoje, é um sistema que vem sendo desenvolvido no mundo como um todo, né? O Brasil se vincula a uma série de convenções e tratados internacionais que são mencionados aí na apresentação, que dispensam nesse momento qualquer tipo de comentário, mas apenas são mencionados para demonstrar a vocês que, na verdade, o que o Brasil está fazendo é se inserir cada vez mais num sistema internacional de combate à lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, que é algo irreversível, né? Então, nós, enquanto notários e registradores, temos que perceber que será um muno, será uma atividade nossa também, da qual nós não poderemos nos furtar.
E para que nós possamos compreender, é interessante que nós tenhamos alguns conceitos básicos que também estão no provimento, mas que eu ouso repeti-los aqui, para que a gente entenda do que nós estamos falando, né? Quando a gente fala de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, e normalmente aqui eu vou me restringir a falar combate à lavagem de dinheiro e não também financiamento de terrorismo, porque pelo menos até onde nós saibamos, o Brasil não é, né, um centro hoje no qual esta preocupação seja tão relevante, mas a lavagem de dinheiro o é, né, por todas as razões históricas que nós estamos acompanhando. É interessante nós sabermos o que é uma unidade de inteligência financeira. Ela é uma entidade criada no âmbito de cada país que se interessa ou que se vincula ao Sistema Internacional de Lavagem de Dinheiro, que coleta, né, informações que são prestadas por entidades financeiras ou não financeiras que podem indicar, eventualmente, a ocorrência de uma situação de lavagem de dinheiro. Então, essa unidade de inteligência financeira, que no caso brasileiro é o COAF, faz essa gestão de informações e é a ela que nós prestaremos informações. É interessante nós entendermos que esse sistema internacional, basicamente, ele vem da OCDE, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela tem uma série de orientações que são veiculadas por meio do GAFI, né, que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. E o GAFI, então, coloca uma série de recomendações aos países membros para que eles implantem, né, ou implementem no país, objetivando, então, combater a lavagem de dinheiro. No nosso caso, inclusive, uma das recomendações com as quais o Brasil não estava conforme era exatamente a participação de notários e registradores no combate à lavagem de dinheiro. Isso foi implementado agora este ano. Coincidentemente, o GAFI virá ao Brasil este ano para fazer uma vistoria, que normalmente é de 10 em 10 anos, ou num período maior ou menor, mas é uma vistoria periódica, e certamente o Brasil será melhor avaliado por nós passarmos a integrar esse sistema de lavagem de dinheiro. Então eu coloco aqui apenas a título de curiosidade, são orientações, recomendações que são de 96, 2003 e 2012, e desde 2003, né, nós, enquanto atividades profissionais não financeiras designadas, né, que são as APNFDs, já fomos incluídos, né, pelo GAFI como uma entidade não financeira que deveria prestar informações também ao sistema de combate à lavagem de dinheiro. E como é que isso foi internalizado no Brasil? Foi internalizado no Brasil em 98, pela Lei 9.613, com a criação do COAF, né? Também em 2003, com a criação da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, que foi até a entidade que, junto com o CNJ, gerenciou a elaboração do provimento 88, comentarei isso em breve. Criações de várias especializadas em lavagem de dinheiro, também em 2003, né? E nós temos, então, as leis que vão criando as regras com as quais nós temos que lidar. É importante nós sabermos que nós, notários e registradores, especificamente os registradores, vamos falar aqui mais, já que nós temos um público mais voltado para o registro de imóveis hoje, desde 2012, né, pela Lei 12.683, nós fomos incluídos no rol de atividades ou profissionais não financeiras designadas, ou seja, desde 2012, potencialmente, os registradores já seriam obrigados a prestar informações. O que faltava? Regulamentação. Quando veio essa regulamentação? Agora, em 2020, por meio do CNJ. Muito bem. Apenas a título também de curiosidade, Lei 12.683, sujeita às suas obrigações referidas nos artigos 10 e 11, que são de prestar informações, às juntas comerciais e os registros públicos, dentre os quais nós nos enquadramos. Notícias históricas. De onde surgiu o provimento 88? Havia no âmbito do CNJ um pedido de providências desde 2016, que foi feito pelo COAF, solicitando que o CNJ regulamentasse a participação de notários e registradores como entidade obrigada a prestar informações. Muito embora ele seja de 2016, o trâmite realmente efetivo deste procedimento no intuito de elaborar a norma começou e foi retomado em 2019. Em 2019, então, houve uma primeira reunião
solicitada pelo CNJ, a qual compareceram as entidades representativas, né, dos notários registradores. Tive a oportunidade de participar representando o IRIB, junto com o colega Jordan. E houve, então, a proposta inicial, né, de uma norma que foi, então, submetida à análise ou gerenciamento da ENCLA. O que é a ENCLA? A ENCLA é uma entidade vinculada ao Ministério da Justiça que congrega uma série de entidades e órgãos públicos, CGU, Procuradoria da Fazenda Nacional, Polícia Federal, Justiça Federal e assim por diante. E este órgão, a ENCLA, escolhe, no começo do ano, uma ação a ser desenvolvida, ou várias ações a serem desenvolvidas, e uma dessa ação foi a ação 11, que foi de incluir notários e registradores no âmbito do combate à lavagem de dinheiro, com a edição de uma norma, que foi a norma, o Provimento 88. A discussão foi muito profícua, ela redundou num aprimoramento muito grande do Provimento 88, ou da minuta de provimento, né, com sugestões de várias pessoas, de várias entidades, do próprio Ministério Público Federal, que participou como co-coordenador dessa ação junto com o CNJ. E então nós tivemos então a promulgação, né, a edição, na verdade, do Provimento 88. E é interessante, aí eu faço um comentário pessoal com vocês, muito embora esse provimento tenha sido exaustivamente estudado pelas pessoas que participaram lá da ENCLA, é interessante que depois que ele entra em vigor, ou ele é editado e especificamente entra em vigor, surgem dúvidas, algumas que nós não tínhamos antecipado, realmente. E aí nós vamos falar disso ao longo da nossa exposição, seja nas perguntas, seja agora nesse momento. Mas, de qualquer forma, eu posso garantir a vocês que o Provimento 88, em virtude até da grande abertura que houve no CNJ, ele foi muito aprimorado durante o seu procedimento de elaboração. Mas certamente precisará ainda de algumas retificações, de alguns esclarecimentos pontuais que se farão necessários e que nós vamos procurar, né, trazer aqui hoje, né, Marcelo? Já de forma efetiva, porque nós já estamos obrigados a cumpri-lo e nós temos que interpretá-lo da melhor forma possível. Então, eu comento aqui para vocês quem é a ENCLA, né? Quais são as entidades que participam, alguns exemplos, né? E então veio o Provimento 88, né? E é interessante a gente colocar lá no artigo 2º, todo mundo conhece, quem são, a quem se aplica, né, ou a quem se dirige o Provimento 88. Tabelião de notas, tabeliões oficiais de registro de contratos marítimos, os protestos de títulos, oficiais de registro de imóveis e oficiais de registro de títulos e documentos. E é interessante que se cria aqui um conceito que é muito importante, que é o conceito de cliente. Esse conceito é um conceito vinculado ao Sistema Mundial de Lavagem de Dinheiro, que é o conceito de Know Your Client, né? Conheça o seu cliente. E nós passamos, então, também a ter que identificar o nosso cliente. E o provimento esclarece para nós quem é o cliente no registro de imóvel, que é o titular de direitos sujeitos a registro. É importante esclarecer para vocês que quando isso foi elaborado, foi no intuito claro de demonstrar que a parte importante, ou o cliente, não é a pessoa que se dirige ao balcão da serventia e apresenta um título, não é isso. Seriam as pessoas envolvidas no negócio jurídico levado a registro. Ou seja, seria tanto o transmitente quanto o adquirente, e não a pessoa que entrega o documento no balcão da serventia. E é importante dizer isso, porque uma leitura literal deste conceito de cliente na área de registro de imóveis poderia indicar que o titular de direitos sujeitos a registro seria somente o adquirente. E esta interpretação ela estaria contrária a toda a natureza do sistema de controle à lavagem de dinheiro. Tanto assim é que, se você pegar quem é o cliente do notariado, são todas as pessoas que lá comparecem no intuito de lavrar um ato notarial, né? Então é importante a gente esclarecer esse ponto. Muito bem. Então o artigo 5º fala, e basicamente é uma regra geral, né? Que os notários e registradores devem avaliar a existência de suspeição nas operações ou propostas de operações de seus clientes, dispensando especial atenção, aí fala, aquelas incomuns e etc.
Uma das grandes críticas que eu tenho ouvido, uma das grandes ponderações que eu tenho ouvido, é de que foi atribuído ao oficial de registro de imóveis uma responsabilidade, uma atribuição muito grande de uma análise subjetiva de atos e de situações. E que isso não seria compatível com a nossa atuação enquanto registradores. Senhores, a análise subjetiva de situações vinculadas à lavagem de dinheiro é da natureza do sistema de combate à lavagem de dinheiro. Melhor dizendo, a identificação de situações suspeitas é responsabilidade e dever daquelas pessoas obrigadas a prestar informações. Então nós teremos sim que fazer análises subjetivas. Teremos sim que analisar as questões à luz não só de critérios objetivos, mas também de critérios subjetivos. O que eu posso dizer a vocês é que nós tentamos, junto com todos os integrantes da ENCLA, fazer uma redação que minimizasse ao máximo o grau de subjetividade que existia ou que tinha sido anteriormente proposto em relação ao registro de imóveis. Mas não há como ter, neste sistema de combate à lavagem de dinheiro, uma análise única e exclusivamente objetiva. Não existe. É contra a própria natureza do sistema concebido no mundo. Até porque, e é interessante, as unidades de inteligência financeira costumam dizer que a operação informada como suspeita, ela tem mais relevância para a unidade de inteligência financeira do que as comunicações objetivas. Por quê? Porque quem faz a análise da suspeição são exatamente as pessoas que conhecem determinado segmento da economia e conseguem avaliar se determinada conduta é atípica ou não é. É muito difícil para um funcionário eventual ou do COAF identificar que uma venda não é típica numa determinada cidade. Nós conseguiríamos, ou conseguiremos, porque nós conhecemos o mercado, nós conhecemos as situações típicas da cidade. Então, por este motivo, nós teremos essa incumbência, né? Muito bem. O artigo 8º, né, já cria uma das primeiras responsabilidades que nós temos enquanto notários e registradores, que é criar e implementar uma política de compliance dentro das nossas serventias, ou seja, uma política que envolva a indicação de um oficial de cumprimento, que pode ser o próprio oficial registrador ou uma pessoa por ele designada, né? Atualmente, até apenas também a título de ilustração, este cadastro inicial ele é feito mediante a indicação do nome do oficial de cumprimento no CNJ, né, no link lá da Justiça Aberta. Essa informação é repassada pelo CNJ ao COAF, que inclui este cadastro no SISCOAF, permitindo então que aquela pessoa indicada possa efetivamente se cadastrar no SISCOAF. Hoje mesmo, por exemplo, já houve uma publicação, uma orientação, né, aqui em Minas Gerais, solicitando aos diretores dos foros em geral que verifiquem se os notários e registradores já fizeram o efetivo cadastro do oficial de cumprimento no Justiça Aberta, não necessariamente ainda no SISCOAF, porque vários colegas que estão cadastrados, inclusive, ainda não conseguiram efetivamente o acesso ao SISCOAF, ainda é um período de adaptação, de transição, que certamente será levado em conta, né, pelas entidades reguladoras e pelas entidades que nos fiscalizam. Coloco aí quais são as atribuições do oficial de cumprimento, isso está na norma. Muito bem. Cadastro de clientes. O artigo 9º fala que nós devemos manter um cadastro de clientes. E quem seriam os clientes? Nós já mencionamos no início, né, que seriam aquelas pessoas que teriam direitos passíveis de registro. Eu prefiro compreender esta terminologia como englobando tanto o polo passivo quanto o polo ativo, né, daquela operação ali que está sendo levada a registro. E é importantíssimo, senhores, que a gente perceba que o cadastro de clientes, ele não necessariamente se confunde com o nosso indicador pessoal. Muito embora tenha sido reiteradamente postulado ao CNJ que permitisse que os registros de imóveis utilizassem o cadastro que nós já temos, histórico, consolidado, que é do indicador pessoal,
como um cadastro de clientes, esta previsão objetiva não foi feita, não houve essa autorização expressa. Veja o parágrafo 3º. Constarão do registro a data do cadastro e as suas atualizações. Já houve colegas me perguntando, Luciano, então quer dizer que agora, a partir de hoje, no registro de uma compra e venda, eu vou ter que colocar o seu nome, se você estiver sendo transmitente, falar que eu cadastrei você no cadastro de cliente dia tal e que depois eu fui fazendo as alterações no dia tal, dia tal, dia tal. Não, não, não. Muito embora aqui fala constarão do registro, nós vamos ver aqui que constarão do registro das operações, que é um outro cadastro que deve ser criado no âmbito do registro de imóveis. Não é do nosso registro estrito sensu do ato registral. Então é importante que isso fique consignado para que não se criem novas exigências aos atos registrais que não existem. Uma coisa é o registro e outra coisa é o cadastro de atividades, ou registro de atividades. Houve uma, não vou dizer uma impropriedade terminológica, mas infelizmente se utilizou o mesmo termo ou a mesma nomenclatura para identificar situações diversas. Então aqui o registro não é o nosso registro propriamente dito, né? Uma outra previsão do parágrafo 12, né, e do 13 é que fala que será obrigatório ao notário manter cópia dos documentos de identificação apresentados, dos atos, contratos sociais, ou seja, dos documentos que levaram o notário a produzir o cadastro de clientes. E vem no parágrafo 13 que fala que a obrigação de que trata o parágrafo anterior aplica-se aos registradores imobiliários em relação ao registro de instrumentos particulares. Já houve também o questionamento, instrumento particular? Então os contratos da Caixa agora eu vou ter que pegar todos os documentos que foram utilizados pela Caixa e redundaram na elaboração daquele contrato, a cópia da carteira de identidade, a cópia da certidão de casamento? Não, não, não. Não. Nós temos que interpretar aqui restritivamente. Quando se fala de instrumento particular, é instrumento particular estrito sensu. Se for um instrumento particular com força de escritura pública, não há de se falar de arquivamento de documentos conexos ou anexos ou documentos que tenham levado, ensejado a elaboração daquele documento. Muito bem. Cadastro único de beneficiários finais. Este é outro conceito novo que veio à baila no registro de imóveis. O que é beneficiário final, né? Antes de falar o que é beneficiário final, vamos esclarecer que o artigo 11 permitiu que os notários registradores criassem, né, um cadastro único de beneficiários finais. Esse cadastro ele ainda não existe, né? As entidades ainda não tiveram a oportunidade, até pela complexidade, né, da criação desse tipo de cadastro, de criá-lo. Mas, independentemente da sua existência ou não, existe a possibilidade de consulta a um cadastro já existente, que é o da Receita Federal, que estabelece exatamente para nós, na Instrução Normativa 1863, o que é, né, um beneficiário final. Pelo tempo que nós teremos da palestra de hoje, não há possibilidade de adentrar e esmiuçar nem só o conceito, mas também os elementos que caracterizam o beneficiário final. Mas eu deixo aí a Instrução Normativa para vocês a título de esclarecimento. E o beneficiário final, basicamente, é a pessoa, dentro de uma pessoa jurídica, que vai se beneficiar, em última instância, né, o beneficiário final, de um negócio feito perante aquela empresa. Então, você pode ter um caso, eventualmente, você tem uma empresa com 99% em nome de uma pessoa e 1% em nome do sócio, mas consta lá no contrato social de que essa pessoa com 1% é que determina todo o encaminhamento e todo o processamento e toda a condução da empresa. Esse certamente será o beneficiário final. Atualmente, você consegue fazer essa consulta no site da Receita, né? É um link aberto, até aquele que é SA, né? Você consulta o CNPJ e você acessando quem são os sócios, em tese, já deveriam ter sido indicados pelas empresas do Brasil, aquelas que são obrigadas a indicar, porque tem algumas que não o são, também estão previstas na Instrução Normativa, quem são os beneficiários finais daquela empresa. Importante. Registro das operações. Diferença entre registro das operações e ato registral. Não se confunde, não se deve confundir
a necessidade de nós criarmos internamente, de forma eletrônica, dentro dos cartórios, um registro de operações, dentro das quais haverá aí os elementos que estão consignados no artigo 13, do registro em si. Vamos dar um exemplo aqui. No registro de operações, é obrigatório consignar, está lá no inciso 8, as comunicações que foram feitas ao COAF. Se nós fizéssemos a interpretação que uma coisa é igual à outra, que o registro I das operações é igual ao nosso ato registral, nós teríamos que consignar também no nosso ato registral a comunicação ao COAF, o que é expressamente vedado. É contra também a natureza, não só está vedado expressamente, mas também é contra a própria natureza do sistema de combate à lavagem de dinheiro, que no caso brasileiro adotou o seguinte sistema, e é importante também que nós coloquemos. Existem dois sistemas básicos no mundo. Portugal, por exemplo, adotou o entendimento de que se uma operação pode configurar lavagem de dinheiro, ela deve ser evitada. Ou seja, se chegar uma escritura que eventualmente se caracterizasse como um ato de comunicação obrigatória num órgão registral de Portugal, ele deveria barrar o registro. O Brasil adotou a sistemática oposta, que é inclusive a sistemática normalmente sugerida pelo GAFI, de que a operação não deve ser obstada, ela deve ser efetuada e, caso efetuada, deve ser o quê? Comunicada. Porque, na verdade, o que está querendo se evitar não é o crime de lavagem de dinheiro ou a lavagem de dinheiro. O que se quer evitar são os crimes antecedentes, os crimes conexos. E a forma de se identificar isso é o como? É o follow the money, é seguindo o dinheiro. Então é importante que a operação seja efetivada, que essa operação seja comunicada ao órgão de inteligência financeira, para que ele possa, junto com os órgãos de investigação, o Ministério Público, a polícia, verificar se aquela situação realmente configura lavagem de dinheiro e outros crimes conexos, né? Então isso é importante, essa diferenciação entre ato registral estrito sensu, o nosso atinho lá que a gente coloca na matrícula, do cadastro ou do registro da operação. São cadastros e situações completamente distintas. Isso vai ter consequências práticas, né, Marcelo, quando a gente tratar mais das perguntas e respostas. Prazo de informação. Hoje nós temos a previsão e o estabelecimento que o prazo é o primeiro dia útil seguinte à prática do ato notarial e registral. Eu já informo a vocês que já foi peticionado e já foi pleiteado pelas entidades nacionais que representam notários e registradores a alteração deste prazo. Este prazo, muito embora seja o prazo normalmente consignado na lei, na verdade é o prazo consignado na lei, as entidades que aplicam as normas normalmente dão interpretações do que significa o dia útil seguinte à prática do ato, né? Então você chega, por exemplo, num banco, que agora recentemente foi regulamentada os prazos aos quais os bancos estão obrigados, e ele fala que o banco tem 45 dias para identificar a operação, tem 45 dias para analisar subjetivamente se aquela operação se configura ou não um ato potencial de comunicação, e aí, a partir desse término deste prazo, aí sim, ele tem um dia útil para comunicá-lo. Então, ele tem 90 dias para fazer essa análise. Nós ficamos sem este tipo de prazo. Basicamente, se nós tivermos um cartório ineficiente, que demora 30 dias para fazer o registro de uma escritura, ele vai ter o quê? 30 dias para analisar se aquela operação se configura ou não, ou numa comunicação suspeita ou numa comunicação objetiva. Por que eu falo ineficiente? Porque, muito embora esteja previsto em lei este prazo, nós devemos convir que não é mais a expectativa, né, da sociedade. É lógico, existem registros que demandarão prazo completo, mas a demanda é que nós façamos de forma cada vez mais rápida. Então nós temos serventias aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, que faz o registro em 1, 2 dias e possivelmente não conseguirão mais fazer em 1, 2 dias se ele tiver que fazer uma análise subjetiva daquela operação. Então foi feito esse pleito, né? Foi bem recebido, especialmente em relação às operações suspeitas, e nós vamos falar o que é isso daqui a pouco, diferenciar da comunicação obrigatória, para que esse prazo seja estendido para 30, 40, 45 dias após a prática do ato, né? Ou, melhor dizendo, que se considere como praticado o ato
após o transcurso de 30, 40, 50 dias da análise do título após a sua efetivo registro. Né? A gente escolheu um outro marco temporal inicial. Muito bem. Pessoas politicamente expostas. Este é outro tema também, outra novidade, né, para nós. As pessoas politicamente expostas, elas estão sumarizadas ou delineadas ou indicadas numa resolução do COAF, ao 29 de 2017, e basicamente elas englobam políticos e pessoas vinculadas a cargos de alto escalão, normalmente vinculados ao governo. Difícil falar assim, né, porque é um conceito muito mais técnico do que este que eu coloco para vocês, mas o que implica a existência de uma pessoa politicamente exposta? De que deverá o notário e o registrador ter uma especial atenção na análise daquela documentação. Não implica numa comunicação obrigatória, não implica necessariamente numa operação suspeita, mas implica na necessidade de uma maior atenção na análise daquele ato que é levado a registro. Como é que a gente identifica quem são as pessoas politicamente expostas? Basicamente, você tem um cadastro no Siscoaf, você tem um cadastro também disponível, aberto, o Siscoaf é aberto somente para quem tem um acesso, né? No portal da transparência do governo federal, aonde você tem o nome, mas normalmente você tem o CPF, você não tem os primeiros 3 dígitos, os 2 últimos dígitos, você não tem todo o CPF lá. Mas o interessante é que esses cadastros, eles incluem somente as pessoas politicamente expostas. E se vocês fizerem uma leitura cuidadosa aqui do artigo 16, ele fala que a gente não deve se preocupar somente com a pessoa politicamente exposta, mas também com seus familiares, estreitos colaboradores ou pessoas jurídicas de que participem. Como é que nós vamos descobrir se uma determinada pessoa tem ou não este vínculo, se ele é familiar, se ele tem uma estreita colaboração com alguém classificado como PEP, né, como pessoa politicamente exposta? Não existe outra forma. É um ato de declaração. A pessoa vai chegar no notariado e vai falar assim, olha, eu não sou pessoa politicamente exposta e nem tenho vínculos familiares, estreitos, colaboradores com pessoas jurídicas que participem, não tenho. Né? É como funciona, inclusive, no sistema bancário e nos demais entes obrigados a informar. Né? Eu, particularmente, o Marcelo, a gente também tem refletido um pouco sobre isso, acredito que seria de bom tom, nos atos notariais, que essa questão fosse levantada perante o transmitente ou adquirente, ou quem quer que esteja ali, no polo ativo e do polo passivo, né, dependendo do tipo de negócio jurídico que será feito, e que isso seja consignado na escritura. E aí eu faço só um comentário, e a gente vai tratar deste tema. É importante nós percebermos que não é somente uma discussão de que se os atos notariais devem ou não devem consignar todos os elementos previstos aqui no provimento 88. Existe até uma previsão expressa, né, no provimento 88 que os notários deverão constar, né, todos os elementos necessários ao cadastro de clientes, etc. Mas nós temos que perceber que demandará um grande esforço de notários e registradores a adaptação a esta norma, não só no sentido de modificar eventuais minutas, eventuais modelos que são utilizados por notários e registradores, por notários, mas também modificar a estrutura de raciocínio dos registradores imobiliários neste aspecto específico. Mais do que uma interpretação literal, nós teremos que utilizar uma interpretação finalística. Qual que é o objetivo? É coibir a lavagem de dinheiro. Então não é razoável nós acreditarmos que é possível, que deveria ser possível, eu estava escutando isso ontem de um colega do Rio de Janeiro, que e aí não tem escapatória, porque é um critério objetivo, que a pessoa tem que comunicar a aquisição feita no FAR, né? Ainda na fase 1, né? na primeira faixa, né? Na verdade, do FAR, que é a faixa mais popular, tem que comunicar todas as aquisições que estão sendo feitas no cartório que ele é o registrador, porque no contrato da Caixa constou que o imóvel valia 30 mil reais e a Prefeitura do Rio de Janeiro avaliou que, na verdade, ele valia 70 mil. Como é acima de 100%, ele vai ter que comunicar. Não tem escapatória, é um critério objetivo, 100% acima do valor
declarado e o valor tributado. Mas não é razoável. Neste caso não tem escapatória, mas aonde houver a possibilidade de nós nos valermos de interpretações sistemáticas, de interpretações teleológicas, de interpretações finalísticas, que nós possamos fazê-lo. Especialmente nas operações suspeitas, nós teremos essa margem de compreensão que poderão ensejar, então, comunicações que sejam necessárias. E voltando ao tema que eu falava, é importante, então, que notários e registradores procurem minimizar para os usuários problemas. Então, se para que uma determinada operação não seja comunicada, basta que se declare ou se consigne a forma e o meio de pagamento, qual dificuldade há, né, de consignar essa forma, este meio de pagamento na escritura? É o momento mais fácil, é o momento adequado, o notário, o tabelião tem contato pessoal ali com a pessoa, é o momento de perguntar. Depois aquele título sai dali, você nem sabe se a pessoa que vendeu ou a pessoa que comprou vai estar disponível novamente para prestar esse tipo de informação. Então, vários elementos que podem até ser discutidos, se deve ou não ser consignados na escritura, se é obrigatório voltar ou não voltar, isso aí eu vou deixar para a gente conversar mais à frente, ou na nota devolutiva, porque faltou determinado elemento. Vamos dar um passo atrás, vamos pensar o que nós podemos fazer, tanto registradores como notários, para evitar que, eventualmente, uma pessoa que não tem absolutamente nenhum tipo de característica, nenhum tipo de vínculo com uma operação de lavagem de dinheiro, tenha o seu nome enviado ao COAF por faltar um elemento que poderia ter facilmente sido suprido quando da elaboração do título. Muito bem. Eu coloco aqui para vocês, e eu vou me eximir de comentar um a um, não há tempo, né? Mas é importante que a gente perceba que existem dois tipos de obrigações, né? Na verdade, como disse bem o colega Hércules, lá de Brasília, existem três, né, comunicações obrigatórias que nós passamos a ter agora. As comunicações das operações suspeitas, que são aquelas consignadas no artigo 20, e o artigo 20 ele traz operações suspeitas aplicáveis a notários e registradores, e depois nós teremos as operações suspeitas específicas do registro de imóveis. Muito bem, operações suspeitas são aquelas que, em virtude das circunstâncias que a permeiam, ou que as permeiam, né, demandam uma análise subjetiva por parte do oficial de que se aquela situação realmente se configura ou não no indício de uma operação no qual ocorre lavagem de dinheiro. Vamos colocar aqui uma só. Operação que aparente não resultar de atividades ou negócios usuais do cliente ou do seu ramo de negócio. Cara, sei lá, vende carro, aí de repente aparece lá vendendo gado. Não sei, nem sei se isso é suspeito não, sabe? Mas é apenas para vocês perceberem que a análise ela é complexa, né? E ela é uma análise subjetiva. Essas operações, essa comunicação, que é a primeira, seriam as comunicações de operações suspeitas. Eu coloco aqui para vocês também, apenas a título de esclarecimento, em algumas das perguntas que foram feitas, né? Quem são os países ou dependências considerados pela Receita de tributação favorecida? São as offshores, né? Elas são listadas e configuradas pela Receita. Tem lá a Instrução Normativa 10.037 de 2010, tem várias alterações, né? Mas ela tem lá, consignada nela, quais são os países que são considerados de tributação favorecida, as offshores. Você tem aqui as operações que envolvam jurisdições consideradas pelo GAFI de alto risco ou com deficiência estratégica de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Pelo que eu pude apurar, no momento seriam o Irã e a República Democrática da Coreia, né, a Coreia do Norte. Então também são situações, né, que podem ensejar suspeição. E aí eu pinço aqui uma específica, que é a questão da resistência por parte do cliente ou dos demais envolvidos no fornecimento de informações solicitadas para o registro da operação, bem como para o preenchimento de cadastros. Vamos lá, nós temos uma escritura já lavrada na data de hoje, no qual teoricamente deveria ser consignado o meio e a forma de pagamento, e ela não foi. Teoricamente, se ela não foi, não existe a obrigação legal da pessoa declarar perante o notário qual foi a forma e o meio de pagamento. Mas automaticamente essa operação se torna uma operação suspeita, né? Que vai demandar uma análise criteriosa do notário e posteriormente do registrador de imóveis. Então é neste momento que vale
a orientação, né, e nós somos também profissionais do direito, no sentido de que determinados elementos, caso consignados nos atos notariais, poderão ensejar um melhor registro, ou um registro que eventualmente salvaguarde não só o registrador, mas também o notário, porque ele também, em última instância, é tão responsável, ou mais responsável, inclusive, do que o registrador, porque ele tem um contato pessoal com as pessoas que estão lavrando os atos. Então é importante, nós vamos voltar nesse tema um pouquinho mais para frente. Outros exemplos, operação que indique substancial ganho de capital em um curto período de tempo. O que significa? O critério subjetivo, né, é 100%, 50%, já tem lá, né, falando que se a venda for feita num período inferior a 6 meses e tem um ganho superior a 50%, né, você vai ter que comunicar, mas o que isso significa? Além daquela obrigatória, nós temos aqui uma subjetiva. Então, realmente, nos é colocado um desafio muito grande. Coloco aqui para vocês as comunicações automáticas. São aquelas, então, né, as suspeitas, as automáticas, e apenas já para matar a curiosidade, seria aquela comunicação negativa, né, que nós vamos ter que fazer semestralmente. Caso você, ao longo de 6 meses, não tenha identificado nenhuma operação suspeita ou nenhuma operação de comunicação obrigatória na sua serventia, você vai ter que informar ao órgão regulador da nossa atividade, será a Corregedoria de Justiça de cada estado, de que você não informou nenhum ato ao COAF, ou seja, na sua comarca não houve nenhuma situação que pudesse configurar indício de lavagem de dinheiro. E para que isso? É apenas para verificar se a pessoa está sabendo que ele tem a obrigação de fazer isso, né? Seria algo parecido, que já não existe mais em Minas Gerais, quando a gente comunicava negativamente, de 3 em 3 meses, se nós tínhamos ou não feito registros de imóveis adquiridos por estrangeiro. Hoje isso é um pouco diferente aqui em Minas Gerais, mas era assim, né? A lei consignava, né? E ainda continua consignando de que de 3 em 3 meses nós temos que fazer uma comunicação negativa. Ou seja, aqui em Vespasiano ninguém comprou imóvel rural e era estrangeiro. Tá? Então são essas 3. Mas voltando às comunicações automáticas, são aquelas sobre as quais nós não temos ingerência. Se as situações se configuram, é obrigado a comunicar. Nós vamos voltar nas perguntas a elas, então eu deixo aqui apenas a título de curiosidade, que o inciso 2 tem gerado uma série de dúvidas e incompreensões em virtude da terminologia que foi adotada. E o IRIB, muito embora nós tenhamos participado da redação, e essa redação inicial do inciso 2 tenha sido até oriunda de uma proposta nossa, basicamente, nós identificamos ainda durante o trâmite da norma que talvez ela não fosse a mais adequada ou não fosse a melhor. E nós fizemos, inclusive, uma proposta, né? O IRIB fez uma proposta de uma redação que talvez pudesse ser mais clara, mas não houve, naquele momento, a possibilidade de adoção pelo CNJ. Nós reiteramos, né, esse pleito e já nos foi dito, ou ao IRIB já foi dito, né, na reunião que nós tivemos no CNJ, na Corregedoria Nacional de Justiça, que certamente será feito ao longo do tempo um estudo muito cuidadoso da aplicação e de eventuais problemas que tenham advindo aí da aplicação da norma, e eventuais alterações poderão ser feitas mais à frente, né? Primeiro, há uma necessidade da norma ser assentada, interpretada, compreendida, e eventuais alterações serão feitas posteriormente. Salvo a questão do prazo, que já pode ser modificado em breve, esperamos, né, que realmente o seja. Operações suspeitas. Artigo 26. E aí eu peço licença para tratar de um tema que também tem sido feito várias perguntas nesse sentido. E, novamente, é importante que nós façamos uma interpretação autêntica, né? Uma interpretação de quem eventualmente viu quais foram as discussões e viram um motivo pelo qual isso está redigido tal como está. O artigo 26 do inciso 2 fala que concessões de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares se configuram como operações suspeitas. Logo que a norma saiu, a gente percebeu que as pessoas, e com muita razão, começaram a interpretar a dicotomia particular-público, ou seja, se a pessoa é um ente público, não seria uma operação suspeita. Um banco, por exemplo, a Caixa, não seria uma operação suspeita. Mas se fosse o Banco Santander, que é um banco particular,
seria obrigatória a comunicação. Não foi esta, de forma alguma, a intenção, né, quando isso foi aqui incluído. Essa norma, especificamente esse ponto, ela vem da experiência portuguesa, utilizando talvez uma terminologia mais usual em Portugal, que procura coibir, na verdade, empréstimos feitos entre pessoas físicas, entre pessoas naturais, porque não é usual, ou não parece ser usual, que uma pessoa empreste dinheiro a outra, salvo raríssimas exceções, por isso que ela é suspeita. Mas não haveria de se falar que um banco emprestar dinheiro a alguém fosse uma operação suspeita. Então eu peço aos colegas que, ao interpretarem, até mesmo porque como nós temos a margem de discricionariedade por ser uma operação suspeita, que interpretem particulares como pessoas físicas. E mesmo se interpretarem particulares em contraposição a pessoas públicas ou de pessoas de natureza pública, que percebam que se trata de uma operação suspeita e que nada há de suspeito, por exemplo, numa operação de um empréstimo para comprar uma casa num determinado bairro de Belo Horizonte financiado pelo Banco Itaú. Né? Então nós temos sempre que ter em mente que a interpretação da norma deve ser feita objetivando atender o objetivo da norma, né? Que é o combate à lavagem de dinheiro. O que talvez dificulte essa postura nossa é o artigo 39, que vem da lei, que fala que as comunicações de boa-fé não acarretarão responsabilidade civil, administrativa ou penal. Isso significa dizer que não comunicar, eventualmente, traz uma responsabilidade maior ao notário e ao registrador do que comunicar. Mas eu lhes confesso que a responsabilidade que nós carregamos, ela já é grande, ela já é gigantesca, seja para um lado ou para o outro. Nós temos que ter consciência e clareza nas nossas definições e nos nossos posicionamentos para que nós não criemos, a partir de uma interpretação literal, de uma interpretação meramente focada na precaução, comunicações desnecessárias, comunicações que não incorporarão e não agregarão nada ao COAF, ao Sistema de Combate à Lavagem de Dinheiro, e poderão, eventualmente, criar um problema para o sistema notarial e registral como um todo. Né? Nós temos que entender, e muito embora a gente escute o tempo todo na mídia essa questão de combate à lavagem de dinheiro, que a lavagem de dinheiro, a operação de lavagem de dinheiro, é necessariamente a exceção. Nós não podemos tratar todos os títulos como se todos fossem, antes de tudo, uma lavagem de dinheiro, aí depois eu vou tirar as que não são. Não, é o contrário. Né? Todas são normais, são cotidianas, e eu vou procurar aquelas que saem da curva, as outliers, né? As que têm as red flags, as bandeiras vermelhas, que são, que nos trazem, que implicam numa atenção maior nossa. Né? Vamos tentar fazer dessa forma, vai ser difícil, vai ser complicado, mas eu acho que é o dever nosso enquanto registrador. Né? Eu menciono aí o artigo 40, que fala quais são as sanções possíveis e passíveis do registrador que deixar de cumprir a norma. Né? O artigo 42, né, que fala que devem ser atendidas as requisições formuladas pela unidade de inteligência financeira, ou seja, não são só as comunicações obrigatórias e suspeitas que se fazem necessárias, mas se você for demandado pela unidade de inteligência financeira, que é o COAF, para alguma informação você deve prestá-la. E, finalmente, nós temos o artigo 42. Esse artigo 42 merece 2 minutos de reflexão. Ele diz o seguinte: não se negará a realização de um ato registral ou de protesto por falta de elementos novos ou dados novos estipulados no presente provimento, caso o título tenha sido perfectibilizado em data anterior à sua vigência. Qual que era o objetivo quando se incluiu este artigo aqui? Era de deixar claríssimo que as escrituras antigas, aquelas escrituras às vezes com 10, 15, 20 anos, que se houvesse algum elemento ali faltante, que necessariamente não haveria necessidade de qualquer tipo de complementação. Ocorre que já vi esse raciocínio, e aí lhes confesso que eu ainda estou refletindo. Existem aqueles que estão interpretando esse artigo a contrário senso, falando que se os atos
lavrados anteriormente não necessitam de elementos para serem registrados, que os atos lavrados posteriormente à entrada em vigor do provimento, em vigência do provimento, né, deveriam nele consignar todos os elementos elencados no provimento 88. Basicamente seria dizer que um ato lavrado notarialmente precisaria ter o quê? Todos os elementos, porque se só os de antes a norma se preocupou em falar que não precisa dos elementos, quer dizer que os depois precisa, né? Eu vou comentar isso um pouquinho, mas essa é uma interpretação que nós vamos ter que tratar com muita parcimônia e com muito cuidado, porque, de novo, o sistema de lavagem, de combate à lavagem do dinheiro, não pretende obstar registros, não pretende obstar a prática de atos. Ele pretende identificar a existência desses atos. Então, se nós começarmos a interpretar necessariamente de que todos os atos lavrados após o dia 3, de que eles devem ser devolvidos para serem complementados, nós criaremos uma interpretação que vai realmente limitar muito a atuação dos registradores. Talvez uma melhor interpretação, e o Marcelo vai falar sobre isso, na falta destes atos, incluir como uma operação suspeita, porque consta como operação suspeita a ausência ou a falta ou a negativa de prestação de informações necessárias, avaliar o título e, se for o caso, comunicar ao COAF, né? E não meramente devolver. Mas nós temos que refletir sobre isso. Até porque esta talvez seja uma das principais questões dessa controvérsia. E eu acho que é obrigação nossa refletir sobre isso. Então eu coletei argumentos contrários e favoráveis à necessidade de se exigir, eventualmente, que os dados previstos no cadastro das atividades, do cadastro dos atos praticados, venham consignados na escritura ou não nos atos notariais, né? Deve constar no ato notarial. O artigo 7º, parágrafo 2º, ele cria uma exceção aos tabeliães de protesto, falando que eles, em determinadas circunstâncias, não precisam de todos os dados. Então, novamente, a contrário senso, se só os tabelionatos de protesto mereceram essa norma, essa previsão, os demais deveriam ter os demais atos completamente instruídos. Artigo 9º, parágrafo 9º, né? Novamente fala que você só pode praticar o ato, que não obstará a prática do ato a não identificação do beneficiário final. Está lá expressamente consignado. Só tem que não fala que não obstará a prática do ato notarial a falta dos outros elementos, né? Quais sejam forma, meio de pagamento, estou dando um exemplo. Então, novamente, a contrário senso, você poderia entender que eles são obrigatórios. No artigo 30, parágrafo 2º, consta também a previsão que os notários devem consignar nos atos notariais as qualificações das partes que devem ser feitas de acordo com o cadastro de clientes. Então, se deve ser feito de acordo com o cadastro de clientes, os elementos do cadastro de clientes são obrigatórios. Muito embora os elementos dos cadastros de clientes obrigatórios são muito singelos e eles já coincidem, né, Marcelo? Praticamente com os elementos que já são obrigatórios para o registro de uma escritura. Mas, de qualquer forma, é o argumento que foi aventado. E o artigo 42, que eu mencionei para vocês, que não se negará a realização de um ato registral se o título foi perfectibilizado, ou seja, foi finalizado em data anterior à vigência do provimento 88. Mas existem argumentos favoráveis, né, de que não precisaria constar no ato notarial. Uma análise finalística da norma, né? O sistema de lavagem que foi implementado no Brasil, ele visa coibir a lavagem de dinheiro com base na identificação de sua ocorrência e não impedindo a prática de atos. Então, se nós, registradores, devolvermos o ato sem registrá-lo, na verdade, nós estamos impedindo que aquele ato seja devidamente e adequadamente informado, né? Muito embora nós vamos ter lá uma discussão também se tentativas de registro devem ser informadas ou não, nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, né? Mas, de qualquer forma, este é um argumento de que uma análise finalística da norma, né, que prevê, ao contrário do que ocorre em Portugal, e isso está na exposição de motivos nos itens 103 e 104 da exposição de motivos da Lei 9.613,
de que no Brasil o sistema é registra-se ou pratica-se o ato e se comunica. O registro das operações e o cadastro de clientes não se confundem com o registro do título e com o indicador pessoal. Então é outro argumento, olha, não, se criou dois cadastros distintos que não se confundem com os nossos. Então os elementos que são obrigatórios no registro do título não necessariamente são os mesmos elementos necessários ao cadastro do registro de atos praticados. É um outro cadastro com outros elementos e um não dialogaria necessariamente com o outro. Que se estaria criando novos requisitos ao registro de operações de transferência de propriedade, limitando o seu pleno exercício sem lei, né? Seria uma norma infralegal criando novos elementos que não estão previstos na lei, e que, eventualmente, constar algumas informações em documentos públicos, como são os casos dos atos notariais, poderiam constranger particulares, né? A pessoa ter que declarar lá se é uma pessoa politicamente exposta ou não é, muito embora a lista de pessoas politicamente expostas seja pública. Então, é um argumento aventado, mas você tem contra-argumentos. Então, vai depender muito da nossa interpretação, da nossa análise, se nós devemos ou não e qual caminho nós seguiremos. Tendo dito isso, eu vou ali voltar para a cadeira, porque o que nós fizemos? Eu tenho certeza que tudo isso que eu disse a vocês já é de conhecimento de quase todos. Mas eu acho importante que nós façamos essa primeira abordagem para dar uma certa linearidade aos conhecimentos que todos devem ou deverão ter. Tendo feito isso, ao longo da semana, desde o momento que nós divulgamos que haveria aqui o evento, foram compiladas, foram reunidas uma série de indagações muito pontuais e muito práticas sobre o provimento 88, que nós, então, traremos aqui para vocês. A Natália vai colocar. Traremos aqui a vocês, quando a Natália coloca. Senta aqui, toma sua água, vamos continuar agora com essas perguntas. E eu gostaria só de lançar uma advertência inicial. É importante, né, Marcelo, que a gente esclareça, até pela recente entrada em vigor da norma, que esses são entendimentos e posturas pessoais, né? Tanto minha quanto do Marcelo, que não necessariamente, neste momento, correspondem ao entendimento do Colégio Registral Imobiliário enquanto instituição. Temos certeza que nós não estamos falando nada aqui que seja completamente em descompasso com o entendimento do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais. Mas é importante que nós digamos isso, porque certamente as questões que nós abordaremos agora e já abordamos hoje são temas que vão demandar profunda reflexão, grandes debates feitos por pessoas certamente muito mais bem preparadas do que eu, né, neste tema, e que poderão então ensejar outras compreensões e outras interpretações, né? Mas tendo dito isso, Marcelo... Vou agradecer o Luciano. Primeiro falar que é difícil encontrar pessoas... Mas vai ser difícil encontrar pessoas muito mais bem preparadas do que você. Já as vi várias. Não, mas o Luciano, para quem não sabe, ele participou das reuniões no CNJ, então ele traz para a gente também o que não está na norma. E quem já redigiu algum texto assim sabe como que é difícil. Às vezes a intenção é uma e na hora que você lê o texto você tira conclusões completamente desassociadas do que seria a intenção ali do legislador, digamos assim. Então, o Luciano está trazendo essas informações que ele tem não só de convicções pessoais, do estudo que ele fez, mas também dos debates que aconteceram no CNJ na hora que estavam discutindo esse provimento. Vamos passar para as perguntas, que eu acho que a gente começa a esclarecer vários pontos, apesar de o Luciano já ter tratado deles. Primeiro, a questão do prazo para a comunicação. A comunicação ela deverá ser diária. Então, o Luciano até já falou que o que está na norma é que deve ser praticado no dia útil seguinte. Mas, por exemplo, eu estou com vários atos que eu não pratiquei, não fiz essa comunicação ainda, o sistema ainda está instável, a gente tem uma situação ainda de adaptação, muita gente não conseguiu esse acesso. O que a gente deve fazer? A orientação, inclusive, do próprio COAF, ela é pública, ela foi até feita recentemente numa palestra com integrantes do COAF, com os colegas também de Brasília, notários, de que, em não tendo sido feita a comunicação, que ela seja feita tão logo seja possível. Porque a jurisprudência toda dos órgãos de controle, inclusive do COAF, é que se ficar comprovado que não houve má-fé e de que não houve nenhum tipo de retenção de informações de forma deliberada, que a informação extemporânea não necessariamente implica em punição.
Então, como nós temos certamente e teremos muita dificuldade na implementação das comunicações, até porque para a grande maioria, a vasta maioria dos registradores, isso está sendo feito de forma manual, né? Os nossos sistemas ainda estão se adaptando, né, para interpretar e poder informar isso de forma automática. Certamente haverá aí alguma coisa que vai passar desapercebida. Então, em sendo identificada, comunicar imediatamente, mesmo que de forma extemporânea. Perfeito. Outro item aqui, comunicação negativa. A pergunta foi, na ausência de casos a comunicar, como deve ser feita essa comunicação negativa. Então, o Luciano até falou a norma fala de um prazo de 5 meses anteriores. Existe uma imprecisão. Existe, né? Isso foi identificado, inclusive, na última reunião que nós tivemos no CNJ, aonde se lê 5 deveria estar escrito 6 meses, né? Porque faltou isso, senão vai ficar faltando um mês, né? Nas informações. Mas, basicamente, você só vai informar, você vai fazer como eu comentei na questão da aquisição de imóveis por estrangeiro. Não sendo identificado e não tendo sido comunicado durante 6 meses, de janeiro a julho, né? Uma situação, uma comunicação suspeita ou automática obrigatória, você terá que comunicar ao seu órgão regulador que você não fez nenhuma, apenas para controle de que realmente você está atento, você está verificando e analisando, só que realmente você não identificou nenhuma situação passível de informação. Essa comunicação é feita para a corregedoria, não sim, é para a princípio, sim. E você não comunica para a corregedoria que você teve atos positivos, comunicações ativas, apenas negativos. Não, até mesmo porque, a princípio, nós somos proibidos de comunicar que nós comunicamos. Né? Isso, normalmente tem uma norma falando que a gente não só pode compartilhar isso com o CNJ, isso, né? Nem com a corregedoria eles autorizaram. Então, apenas para a corregedoria só comunicação negativa. Exatamente. Tá. Questão de análise do título e nota devolutiva. Se os títulos formalizados após o dia 3/2 de 2020, ou seja, uma escritura lavrada após o dia 3/2, um contrato de financiamento bancário, um contrato da Caixa após essa data, um instrumento particular. Se ele não tiver as informações necessárias, que a gente está entendendo assim, se não tiver todos esses dados que estão no provimento, a gente deve fazer uma nota devolutiva para que complemente esse título? Marcelo, como eu disse, essa talvez seja uma das... a principal questão, a principal controvérsia, e eu procurei então trazer na apresentação, espero ter sido feliz, os argumentos principais para a interpretação, tanto no sentido de que é necessário o retorno do título para ser complementado, quanto aquela de que não é. Pensando numa interpretação finalística... Follow the money. Se a gente negar essa informação, a partir do momento que o registrador faz uma nota devolutiva, ele, de alguma forma, poderia estar indicando para a parte de que aquela informação poderia ir para o COAF, a falta dessa informação geraria algo para o COAF, e isso poderia despertar para a parte, ela poderia atinar com isso e, às vezes, complementar com uma informação até falsa, uma declaração das partes de que a transação foi feita via TED, na verdade não foi feita via ou dinheiro, até mesmo não complementar e não registrar. Né? Ou não registrar, ou seja, ou o título não entraria no sistema e não teria como fazer o follow the money, o órgão não teria essa informação, ou as partes até o complementariam de uma forma que ele não enquadraria numa hipótese de comunicação, sim, de forma fraudulenta até. Sim. Então, até colocando também minha posição, pode ser que a nota de exigência, a nota devolutiva, ela crie um obstáculo à finalidade da norma, que é permitir o acesso e simplesmente comunicar. Você comunica calado. Está faltando, pega um contrato da Caixa, não está falando como que foi feito o pagamento ali da entrada, a gente vai ver esse caso mais específico. O valor de entrada foi lá de 50 mil, não fala se foi à vista, não fala se foi em dinheiro ou depósito, como é que foi isso. A gente vai devolver esse título ou a gente recebe, faz a qualificação normal e comunica. Né? Talvez a solução melhor hoje seja essa, né, de não devolver o título e comunicar. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que, ao longo do tempo, mas de uma forma rápida, nós teremos que adaptar os títulos, sim, tanto notariais quanto os títulos particulares, para que eles passem a constar e consignar os elementos obrigatórios, porque senão nós poderemos
eventualmente prejudicar um terceiro de boa-fé, uma pessoa eventualmente que de forma alguma estaria vinculada sob suspeição, sob suspeição, ele passar a por ser conta de um lapso por uma falta de um notário, elemento, exatamente. Então vamos lá. Títulos anteriores a 3/2 de 2020, que não falem. Nesse ponto a gente está tratando especificamente até da questão do forma de pagamento e... Como é que é? Meios de pagamento. Meios e formas de pagamento. A gente tem conhecimento que a maioria da escritura não havia esse hábito de discriminar a esse ponto. Então a gente tem os títulos concluídos até 3/2, que não tem essa informação, e que deram entrada no cartório posteriormente a 3/2, do cartório de imóveis. E esses títulos devem ser recepcionados e vão estar sob essa suspeição sem a necessidade de complementar, que entra na regra do 42. Exatamente, o artigo 42 é claro. Você não deve exigir nada além, mas o fato de não exigir nada além não significa que não esteja sob suspeição e que talvez tenha que ser comunicado. Exatamente. Certo? Então, a princípio, a gente adotaria um indúbio pró comunico. Não sei se existe algo nessa situação. Sim. Os títulos lavrados após 3/2, que não tenham essa informação, é óbvio que acredito que o Colégio Notarial também os notários já estão trabalhando para ter essa informação, eles têm que buscar essa informação com as partes que estão fazendo o negócio, os notários também são colaboradores, mas a gente tem que ter a nossa posição como registro de imóveis. Para mim, me parece que devolver os títulos não seria a melhor solução. Seria receber, analisar e, se for o caso, comunicar. Ô Marcelo, é difícil. Eu lhe confesso que me parece a interpretação mais consentânea, mais adequada, mas eu não me sinto ainda plenamente convencido, porque os argumentos, tanto para um lado quanto para o outro, eles são robustos, né? Mas se fosse ser uma interpretação basicamente e exclusivamente no sentido da norma e da sua finalidade, realmente me parece que essa interpretação de não devolver o título, registrá-lo e fazer a comunicação seria no primeiro momento a mais razoável. Mas eu não sei nem sempre o que é razoável é o correto, né? Sim. Então esse é um tema que vai demandar de todos nós uma reflexão aprofundada. E seja qual a posição que nós adotemos, eu acho que ela deve ser uma posição próxima da unanimidade, assim, que a gente faça nem que nós já até fizemos isso aqui no Core de Minas Gerais, né? Algumas questões que a gente coloca no nosso site e permite que os associados se manifestem, votem, porque a gente e tem que ser isso de uma forma muito rápida para que a gente possa dirimir isso efetivamente. Certo. Que mais seriam esses elementos obrigatórios, vamos supor, nessa escritura? Em relação à forma de pagamento, a gente viu. Deixa eu até passar para frente. A gente viu que a forma de pagamento e o meio de pagamento são requisitos do registro da operação. Que não necessariamente a gente deve confundir como o registro do título ou como a escritura em si também. O mesmo conceito se aplica ao notário. O notário também vai ter que fazer o registro da operação e ele vai lavrar a escritura, não necessariamente todos os dados têm que estar nas duas situações. Até mesmo, como você colocou, um dos requisitos para estar no registro da operação é a anotação aí da comunicação que foi feita. E de modo nenhum, de forma nenhuma, essa informação deve estar publicizada ou na escritura, que foi feita a comunicação do COAF, ou no registro do título, no registro de imóveis, que foi feita a comunicação. Esses itens aqui, que estão da operação, é feito então num cadastro separado. Sim. Quando a gente entra na qualificação das partes, a gente tem elementos que são de qualificação obrigatória e elementos que são de qualificação facultativa. Se, por exemplo, o e-mail não é um elemento de qualificação obrigatória da pessoa natural, pessoa física. O título lavrado após 3/2 de 80 deve-se devolver a escritura para constar o e-mail dessa pessoa, da parte, pessoa física, não sendo um elemento obrigatório? Não, muito fora a gente tem até aquela questão do provimento 61, que não vem ao caso aqui agora, né? Mas não me parece razoável essa devolução. Mas eu não sei dizer se
esse entendimento da razoabilidade é o que vai prevalecer. Tá. Só retornando aqui então, após 3:2. Quando a gente entra na questão de uma escritura, isso aqui a gente já falou. A gente está falando da questão da nota evolutiva. Sim. Uma das questões que foram feitas é se a gente deve fazer uma comunicação na hipótese de dar uma nota devolutiva. A gente vai comunicar quando a gente fizer o ato registral, ou no caso da negativa de fazer o ato registral, a gente deve comunicar por entender ser uma tentativa de uma operação. Pois é, porque como a gente colocou o provimento no artigo 5º, fala que a gente deve ter atenção, né, às operações ou propostas de operações, né? Então, a princípio, nós também deveríamos comunicar as propostas. Ocorre que a própria norma determina que o momento que nós devemos utilizar como dia exaqual, o dia inicial, para informar é da prática do ato registral. E eu interpreto aqui literalmente, é o ato de registro, né? E não qualquer ato que se pratique dentro de um cartório. Então, como existe essa dicotomia de entendimentos, me parece que uma nota devolutiva não ensejaria uma comunicação, somente se eventualmente aquele título vier efetivamente a ser registrado, né? Até porque muito também, embora seja da natureza também do combate à lavagem de dinheiro, que eventuais tentativas sejam comunicadas. Mas como nós temos uma situação muito peculiar na nossa atividade, né, me parece que não. Parece que a nota devolutiva não ensejaria essa comunicação. Até porque não tem que, a partir de que dia? A partir do dia que eu entreguei a nota, fez a nota devolutiva, eu fiz a nota, seria, não me parece... E também pensando que as operações que a gente lida no registro de imóveis são operações já concluídas e instrumentalizadas, né? A gente não faz o instrumento. Então não tem uma tentativa de fazer um instrumento, a gente só está registrando um negócio jurídico, uma situação que já aconteceu. Exatamente. E que se tenha tido algum tipo de suspeição ou de comunicação obrigatória já foi feito na tentativa lá atrás de ser feito. Correto. E também poderia gerar uma dupla comunicação. Você faz uma comunicação da nota evolutiva, depois a nota devolutiva é cumprida, você pratica o ato registral e comunica novamente o mesmo ato. Daria até talvez um bis in idem aí na comunicação. Questão seguinte. Qual que é a data de corte para fazer a análise dessas questões? A gente deve partir da data da prenotação dos títulos, ou seja, títulos prenotados antes de 3/2/2020 não estariam sujeitos a essa análise, ainda que registrados posteriormente a 3/2/2020, ou títulos protocolados após 3/2/2020, mas elaborados antes, a gente deve fazer essa análise, não deve fazer análise, a gente vai tomar como base o critério a data da prenotação ou a data do registro para a aplicação da norma do provimento. Ô Marcelo, essa discussão tem ocorrido até em vários grupos de WhatsApp. Eu, particularmente, acredito ser mais adequado o entendimento de que seriam os títulos protocolados a partir do dia 3. E por que isso? Porque nós temos a previsão de que os efeitos do protocolo retroagem à data da sua efetivação, né? Então não me parece razoável. Do registro, os efeitos do registro retroagem à data do registro, os efeitos do registro retroagem à data do protocolo. Então não me parece razoável que a gente utilize aqui uma interpretação diferente. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um documento que foi protocolado hoje e amanhã alguma norma modifica e passa a exigir algum tipo de novo requisito para a prática daquele ato. Eu acredito, posso até estar equivocado, mas eu acredito que todos nós registraríamos, porque na data do protocolo, a norma em vigor e adequada e os documentos necessários haviam sido apresentados e estavam adequados. Então, me parece, né, que seria a melhor interpretação. Muito embora esse seja um problema que 30 dias resolvem, né? Porque daqui 30 dias essa discussão sumiu. Então, vai depender muito do colega de achar que talvez seja mais seguro, né? Quem quiser comunicar, comunica. Comunica, mas me parece que talvez, tecnicamente, se pudesse interpretar que seria só os títulos protocolados depois do dia 3. Perfeito. Na sua explicação, na sua exposição você já explicou, mas só para a gente
definir aqui, porque também foi objeto de pergunta. O cadastro de clientes será preenchido por todos os apresentantes no RI. Você bem colocou que no provimento 88 ele fala do quem seria o cliente do registro imobiliário, né, que seria o titular de direitos sujeitos a registro. E os sujeitos a registro a gente não está entendendo que é só o adquirente, mas também o transmitente. Todos os envolvidos do ponto de vista do direito real que está sendo operacionalizado ali, transacionado. Perfeito. A gente precisa fazer o cadastro para essa finalidade do provimento 88, dos apresentantes, do motoboy, do despachante, que levou o título. Eu acredito que de forma alguma. Eu acho que o entendimento, na pior das hipóteses, seria somente do adquirente. Titular. Mas a interpretação mais adequada, eu acho que é dos titulares de direitos envolvidos naquela transação. Mas de forma alguma o cliente pode ser interpretado como sendo a pessoa que está no balcão da serventia, o apresentante que vai entregar o título ali materialmente. Não vejo possível essa interpretação. E aqui a gente destaca também quais seriam os dados obrigatórios, né? A gente até já falou, pessoa física natural seria o nome completo e CPF, esses dados é obrigatório. Pessoa jurídica é razão social, nome fantasia, se constar no contrato ou no CNPJ, endereço completo e e-mail. Outros dados, ainda que sejam interessantes, ainda que a gente tenha que buscar uma escritura, um contrato da Caixa com o máximo de dados, a gente ainda assim poderia tentar colher esses dados com a parte para fins de instruir esse nosso cadastro, que não é necessariamente o nosso indicador pessoal, é um cadastro eletrônico, né? Correto? Sim. Tá. Cópia de documentos versus instrumentos particulares. O Luciano também falou isso na apresentação, mas foi objeto também de uma questão. O registrador ele só deve arquivar a cópia dos documentos das partes, documentos que foram usados para a prática do título, no caso de instrumentos particulares, estrito sensu. Sem dúvida. Só para a gente reafirmar isso. Sim, a gente não precisa, no contrato da Caixa, que é um contrato particular com força de escritura pública, pedir cópia da documentação que foi apresentada, nem nada não. Também me parece que aqui a interpretação é literal e no sentido restritivo. Correto. Uma outra pergunta foi, o que se entende por moeda corrente nacional? Moeda corrente nacional seria falar que foi pago em espécie, ou moeda corrente nacional é real? Se pagou em moeda corrente nacional, vou entender que é pagamento em real ou que é pagamento em dinheiro vivo. Pois é, eu acho que nós vamos ter que mudar essas terminologias já arraigadas nos vários títulos, né, para deixar isso claro, né? Me parece que não é necessariamente feita em espécie. Mas, novamente, nós vamos cair naquela situação, né? Se nós tivermos dúvida, nós vamos ter que acabar comunicando por não termos certeza se ela se enquadra ou não na comunicação automática obrigatória de pagamentos em espécie acima de R$30.000. Certo. Mas, via de regra, moeda corrente nacional, tem que deixar claro que a gente normalmente entende que é real. Real, né? E se você não sabe se foi pago em real via transferência ou se foi em dinheiro vivo, a operação passa a ser suspeita e sugere-se análise mais cuidadosa. Se for o caso, a notificação. Contratos de instituição bancária, cooperativas de crédito e consórcio. O Luciano também já falou, mas vamos reafirmar aqui. Quando a instituição bancária, cooperativa de crédito, consórcio, faz uma compra e venda com alienação fiduciária, é necessário informar o COAF se o valor pago como início ou parte de pagamento for acima de R$30.000, na prática a gente sabe que esses contratos, principalmente da Caixa, eles vêm como entrada, valor de entrada, R$50.000, mas não fala como que foi feito esse pagamento. E eu não tenho conhecimento se a Caixa exige algum tipo de comprovação. Mas o fato é que esses títulos vão ser apresentados no registro de imóveis sem a informação se esse valor foi pago à vista ou em moeda corrente ou via transferência bancária ou outra forma. Isso vai acabar implicando na obrigação de comunicar, porque como é uma obrigação que ela não é suspeita, mas ela seria de comunicação obrigatória, né?
rapidamente nós teremos que ter uma interlocução grande com os bancos para que eles passem a consignar essas informações, porque eu acredito que na maioria dos casos não se paga estes valores em pecúnia, em dinheiro em espécie. Até mesmo porque o sistema bancário hoje, até para que isso seja feito em pecúnia, é de uma grande complexidade. Você ir no banco sacar 50 mil reais, você tem que avisar, pedir Já autorização teria a comunicação do próprio do próprio movimentação banco, né? do banco. Mas de qualquer forma, me parece que aqui a gente não vai ter muita escapatória, não. Eu estava olhando lá os contratos que eu tenho da Caixa e infelizmente, muito embora me pareça que está contrária ao objetivo da norma, né, que é de comunicar operações efetivamente suspeitas e que possam configurar indícios, enquanto nós não tivermos um esclarecimento de qual foi a forma de pagamento, né, ou, na verdade, se ela foi feita em moeda, em pecúnia, nós vamos ter que acabar comunicando. E, mudando um pouquinho a pergunta, mas ainda dentro desse tipo de contrato, a liberação do crédito não por esses agentes financeiros, a gente sabe que na prática acontece via depósito em instituição bancária. Eu nunca ouvi falar do pagamento ser feito em espécie para nenhum tipo de eu acho que isso aí a gente poderia presumir que não foi. Eu acho que a gente pode presumir que não, né, só para ficar claro, da parte que a instituição paga, a gente pode presumir que é por depósito bancário, transferência e tudo. Só essa parte do negócio jurídico que foi feito entre o devedor e o vendedor, sim, nessa parte de pagamento de entrada, que a gente não vai ter pagamentos com recursos próprios, né? Que a gente não vai ter essa informação. A adjudicação judicial com valor acima de 30 mil reais deve ser feita a comunicação. Mas, Marcelo, quando a gente fala de adjudicação, a gente adjudica o bem, né? Então não há normalmente transferência de recursos. Isso talvez se mostraria mais possível nas arrematações, né? Que você vai lá e paga, né, eventualmente a compra, você efetivamente compra o bem, né? E normalmente não vem consignado qual foi a forma de pagamento. Vamos ter que analisar o título, e não vindo consignado, vai se tornar uma situação suspeita e possivelmente redundará numa comunicação, né? Mas na adjudicação, normalmente você está transferindo um crédito, um direito que você tem, que está se transformando num bem, não tem dinheiro, sim. Então não se aplicaria essa regra dos 30 mil. Eu concordo também. Uma outra pergunta. Formal de partilha. Às vezes a redação das perguntas está meio truncada, gente, porque isso tudo foi no WhatsApp, então permitam aí não vão nos penalizar pelo português aí não, tá? No formal de partilha, quando ocorrer a compra, ato oneroso, do quinhão de um herdeiro ou outro, ou quando na partilha de divórcio, quando um cônjuge comprar a parte do outro, ou na cessão de direito onerosa, acima de 30 mil reais, tem que enviar, tem que haver comunicação? Porque a gente tem várias situações, a formal de partilha onde ocorre um ato oneroso de compra de quinhão, exceção de direitos hereditários. Partilha de divórcio, onde um cônjuge paga ali também para ficar com mais bens, para ter um ajuste, um equilíbrio ali na meação. Cessão onerosa de direito. Todas as situações, se o valor for acima de 30 mil reais, deve ser comunicado? Se não for especificado que foi feito mediante depósito bancário, ou foi feito por cheque nominal, porque se isso vier especificado, não. Cai na regra geral dos 30 mil, dependendo do modo e forma de pagamento. Agora, se os 30 mil foi feito em dinheiro ou foi omisso na forma como foi pago, acabaria caindo na regra geral. Em dúvida, próprio comunica. Eu fico assim... eu sei. Triste a gente porque... não quer apontar ninguém, né, jogar ninguém para os demais. Mas eu acho que em breve nós precisaremos, dominando melhor essas ferramentas, né, a gente vai ter que ser mais parcimonioso nas comunicações, Sim. Porque senão o sistema ele vai virar meramente uma formalidade e não vai se prestar ao fim último que é de identificar situações de lavagem de dinheiro. E talvez até esse excesso de comunicação inicial, que o COAF identificar como desnecessário, vai fazer com que eles tomem até uma iniciativa vamos regulamentar melhor, está vindo muita coisa, vamos fazer um filtro melhor da atividade. Né? Em palestras que eu assisti, eu
não lembro quem é que estava no COAF, ele falou, né, que existe um aprendizado, toda vez que um novo segmento entra, existe um aprendizado de ambos, né, dos dois lados, do lado do COAF, como fiscalizador, e do lado dos agentes. Então, rapidamente a gente vai... Os notários registradores são tão peculiares que até no cadastro do Siscoaf houve a necessidade de se criar um terceiro item, né? Porque havia pessoas físicas e pessoas jurídicas. Aí, nós nos cadastraríamos aonde? Na pessoa física ou no jurídico? Não, então vamos criar um item aqui de notários registradores para a gente não entrar nessa discussão terceiro gênero. Qual que é a nossa natureza jurídica. Para nós é muito claro, mas para a população em geral não o é, né? Continuando então, vamos passar aqui num outro tema, que são os critérios de diferença de avaliação. Aqui a gente está indo nas perguntas diretas, tá, gente? Então, algumas situações, essas primeiras perguntas aí estavam relacionadas a aquelas situações de comunicação obrigatória, né, que são o que a gente está chamando de objetivo. Você está simplesmente confrontando uma situação e deve ser analisado. Aqui também a gente vai estar tratando dessas comunicações objetivas, mas que demandam a análise aí do conteúdo do ato ou confrontar o ato com algum ato anterior. Então, a primeira pergunta é, no caso aí do artigo 25 do provimento 88, quando há negócios subsequentes dentro de um período de 6 meses, se o último registro for realizado, for referente a uma escritura antiga com valor de imóvel defasado, como que a gente vai fazer essa análise? Aqui a gente, projetando aqui a norma, o artigo 25, o inciso 1º ele diz que o registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período não superior a 6 meses, deve ser comunicado obrigatoriamente, nesse caso, se a diferença entre os valores declarados for superior a 50%. E o registrador de imóveis sabe que muitas vezes ele é apresentado não apenas a escritura que foi lavrada recentemente, mas 2, 3, 4 escrituras em conjunto para ser registradas. Então, nesses casos, os registros vão ser sucessivos, estão sendo apresentados tudo em conjunto no registro de imóveis. Mas, às vezes, a primeira escritura, a mais antiga, foi lavrada em 1980, uma outra intermediária foi lavrada em 1990, uma outra foi lavrada em 2000, e essa agora que está sendo lavrada em 2020. A gente vai considerar, para análise de transmissões sucessivas, a data da lavratura desses atos ou a data efetivamente do registro que nós vamos fazer para analisar se esses valores tiveram a diferença de 50%. Porque sabemos que é óbvio que a escritura de 1980, se a gente for registrar ela agora junto com uma outra atual, a gente vai cair nessa hipótese de comunicação obrigatória. Marcelo, me parece, muito embora a literalidade fale do registro de transmissões, analisando pela finalidade da norma, temos que interpretar aqui registro, na verdade, como a lavratura dos atos, né? Como você disse, não é razoável que eu compare uma compra, uma aquisição feita em 1980 com uma aquisição feita agora, porque certamente haverá essa diferença de valores. Seria suspeito até se não tivesse, no caso. Exatamente. A gente teria até uma situação inversa. Se não tivesse, é que seria uma situação suspeita. Concordo. Este aqui é um dos itens que vão merecer uma redação diferenciada. Mas enquanto essa redação não vem, eu acredito que nós temos muita segurança de interpretar, até porque nós estaremos atendendo a necessidade do órgão de inteligência financeira em considerarmos que nós vamos comparar as datas das escrituras e não necessariamente do registro. Tá. Quando a gente fala também que a gente deve analisar aqui os valores declarados, quando a norma fala valores declarados, nós devemos entender o quê? É o preço do negócio? É o preço. E aí eu faço um comentário, um esclarecimento, eu acho que isso haverá mais à frente, mas é importante nós consignarmos. Minas Gerais tem a peculiaridade, junto com alguns outros estados, mas nós já temos aqui, desde 2013, nosso Código de Normas, a previsão do artigo 103 da possibilidade de declaração do valor real para fins exclusivamente de cobrança de emolumentos, né? Eu não consigo interpretar uma norma que fala exclusivamente com outro significado que não seja exclusivamente para fins de emolumentos. Então, eu acredito que, mesmo que eventualmente o colega precise de uma declaração de valor real e a utilize para a cobrança de emolumentos, o que ele deverá utilizar para a aferição da ocorrência de uma operação suspeita ou de uma operação de comunicação obrigatória deve ser o título, os valores constantes no título, e não nesta declaração
prevista no nosso Código de Normas do artigo 103, que, como eu já disse, é prevista para ser utilizada exclusivamente para fins de cobrança de emolumentos. Certo. Então, nessa situação aqui do inciso 1, a análise das transmissões sucessivas, a gente vai analisar, confrontar o preço das transações das escrituras, tomando por base a data de lavratura das escrituras. Sim. É o valor declarado, né? Não foi o valor utilizado para tributação nem nada, é o preço. Uma outra pergunta aqui ainda relacionada a esse tema. Primeiro registro no valor de 50 mil. Então, você já tem um registro na matrícula de 50 mil. Dentro de 6 meses é feita uma alienação fiduciária do imóvel e o banco o avalia por 150 mil. Então, a gente tem, em tese, a incidência daquela norma, 2 transações dentro de 6 meses, a primeira 50 mil, a segunda é uma alienação fiduciária no valor de 150 mil. Haveria, nesse caso, a necessidade de informar, sendo direto, vamos entender que a alienação fiduciária é uma operação de transmissão para fins de incidência, ou, nesse caso, estaria dispensado? Muito embora a alienação fiduciária tenha essa natureza híbrida, né, de direito de garantia, que implica numa transferência ficta, né, da propriedade, não me parece que deveria ser aplicado não, sabe, Marcelo? Até porque, vamos fazer, se fosse uma hipoteca na qual a parte declara o valor, nós também teríamos que comunicar, então me parece que não, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né, e é importante a gente esclarecer isso também. A culpa, me permitam uma brincadeira, a culpa das respostas aqui não são todas minhas, não, na verdade não são minhas. Eu sentei antes com o Marcelo, nós discutimos longamente, conversamos com vários colegas, conversamos até com outras pessoas que auxiliaram na ENCLA a redação da norma, e nós estamos procurando aqui expor entendimentos que estão sendo expostos como pessoais, mas que decorrem de uma reflexão, não só nossa... Tem muita gente atrás da gente concordando com isso que a gente está falando, mas não é uma posição institucional. Isso, exatamente, ainda não é, mas apenas para esclarecer isso, né? Porque várias respostas aqui eu achava um pouquinho diferente, Marcelo me convenceu com vários argumentos, e a gente tem que ter essa dialética, né? O contrário também aconteceu, inclusive nesse caso aqui. Então a gente tem que ter essa... Você me convenceu que nesse caso a gente não precisaria comunicar. Porque, voltando aqui, a norma fala, seria o registro de transmissões sucessivas. Então, a gente não entenderia a alienação fiduciária como uma transmissão. É só a constituição de um direito real de garantia. A hipoteca já estaria afastada imediatamente. E a alienação fiduciária, por essa natureza, será? Não me parece razoável. Essa transmissão, certo. Agora, uma questão relacionada ao artigo 25, inciso 2. Fala também que é uma hipótese de comunicação obrigatória, que é quando o registro do título, no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado, superior ou inferior, superiores a 100%. Você vê que a redação ainda é um pouco truncada na norma, mas o que está querendo dizer? Se a diferença no próprio título entre o valor declarado e a avaliação fiscal for superior a 100%, seria um imposto de comunicação obrigatório. Sim. Então, uma pergunta relacionada a essa situação. Escritura antiga, trazida ao registro, somente agora, onde, obviamente, o valor da avaliação atual vai superar os 100%. Vai superar 100% o valor do negócio jurídico celebrado à época. Deve ser comunicado ou não? Só esclarecendo a pergunta. Vamos imaginar que a gente tem uma escritura feita no ano 2000, no valor de R$100 mil, e a avaliação fiscal na época foi de R$120 mil, algo próximo. E hoje, na hora que vai ser apresentada a registro, só agora, 20 anos depois, é apresentada uma declaração de avaliação do próprio município, falando que aquele bem está avaliado em R$500 mil. Então, se a gente fizesse o confronto entre o preço constante na escritura e a avaliação fiscal constante na própria escritura, a gente não teria essa hipótese de um aumento de 100%. Mas se fizermos o confronto entre o preço constante da escritura e uma avaliação fiscal atual, a gente teria a gente esperaria esse 100% de diferença. Como tratar desse tipo de situação? Me parece razoável, em existindo na escritura a avaliação fiscal à época do ato, utilizar esse parâmetro. Pode acontecer de não existir, né? A pessoa falar que deixou para pagar o ITBI em momento posterior, então não tem ali no ato essa avaliação. Neste caso, aí o direito não socorre aos que dormem, né? Então, se ele deixou para pagar hoje essa diferença, eu não vejo como ele
conseguir uma avaliação retroativa 10, 15 anos atrás. Mas em estando no ato já essa avaliação, acho que deve ser utilizada, respondendo diretamente, o valor, o preço declarado e a avaliação fiscal contemporânea do próprio título. Do próprio título. Próprio título, quando você tem esses dois elementos. Isso, exatamente. A situação excepcional é não ter essa quitação do tributo, né, no próprio título. Isso. Continuando aqui, gente. Uma escritura lavrada no ano de 2018 ou outro ano fiscal anterior ao ano de registro. Nesse caso, geralmente é pedido uma avaliação atual para fins de TBI expedido pelo município. Se vier um valor maior que se enquadra nas situações do artigo 25, o que deve ser feito? Informar ao SCOAF ou deve-se levar em conta apenas os dados constantes da escritura? Na verdade, a gente acabou de tratar também desse tema. Foram duas perguntas, então. Uma terceira aqui, ó. Na integralização de capital, onde o valor real do imóvel é 40 mil, que é o valor que consta no imposto de renda, o valor que está constando ali naquele ato de integralização, e o valor do ITBI é 200 mil. Ainda que não haja incidência, mas tem avaliação fiscal. Deve ser feita a informação ao SCOAF? Me parece, não há dúvida que sim, né? Nesse caso, você tem dois elementos que você não vai ter no próprio título do ITBI, né? Ele vai estar no documento separado. Mas o confronto vai dar uma diferença acima de 100%. Lembrando aqui, que vai ser um tópico logo aqui à frente, muita gente pratica esse ato de incorporação como ato de averbação. Se a gente for lá na Lei 6.404, fala, né, que serão averbados atos de incorporação, transmissão. O doutor Francisco tem esse entendimento que é um ato de registro, mas independentemente dessa situação, do mérito de ser um ato de registro ou de averbação, há uma transmissão de propriedade. Sim. Nesse caso de cisão, incorporação. Nessa hipótese específica, a gente deve ficar fora da análise assim, se o ato vai ser de registro ou averbação. A gente vai analisar se houve um ato de transmissão para a incidência da norma, nesse Sim. caso específico. Sim, nesse então, caso a gente vai falar mais à frente, dos atos de averbação mais à frente. Mas você concorda que, nesse caso, aqui, independente de ser um ato do oficial praticar um ato, um R ou um AV, é da natureza uma transmissão. Há uma transmissão. O bem está saindo de uma propriedade de um ente para outro. Questão do artigo 103 que você nos adiantou aí. A interpretação nossa seria de que o valor declarado, quando o provimento fala em valor declarado, é o preço, e a gente deve confrontar sempre esse preço com a avaliação fiscal. O artigo 103, só para a gente reafirmar, é de uso exclusivo para fins de emolumentos, até porque existe uma lei estadual específica falando dessa hipótese de incidência de emolumentos TFJ, que pode ser o valor declarado para essa finalidade específica. Então, a gente não usaria o 103 aqui em nenhuma hipótese para fins de enquadramento. Me parece que não. Eu concordo com isso, e eu acho que também a gente teve essa discussão nos grupos de WhatsApp, e me parece que foi unânime nesse sentido. Só para a gente deixar isso claro aqui. Um outro ponto que o Luciano falou, questão de hipoteca e alienação fiduciária e particulares. Né? A norma, ela trouxe... Como é que está a pergunta aqui? Instituições financeiras são englobadas no conceito de particulares ou apenas pessoas físicas? Instituições financeiras, se estiverem englobadas pela interpretação literal, temos que enviar comunicação de todas as operações de cédula? Pois eu acredito que não. Até mesmo, primeiro, que seria suspeita. Então, daí já nos dá uma margem de discricionariedade da interpretação Bem lembrado. A gente acabou fazendo uma mudança aqui e eu não chamei atenção. A gente estava tratando de casos até então do artigo 25, que é de comunicação obrigatória, objetivo. Sim. São aqueles aspectos que a gente vai pegar, analisar, enquadrou, comunica. Aqui a gente já está no artigo 26, quando fala de alienações fiduciárias e hipotecas entre particulares, já é caso de operação suspeita. Sim. Então já não é de comunicação obrigatória. Sim. E não sendo de comunicação obrigatória, sendo suspeita, ela já nos dá um campo de discricionariedade para avaliação. Então, se você está lá numa comarca onde as cédulas são comuns e aquele cliente, seu usual, que está lá todo dia, continua fazendo as mesmas cédulas com o Banco Santander e nada, ou com a cooperativa e nada tem, você já teria uma discricionariedade para não comunicar. E, além disso,
a intenção não foi essa, não foi opor particular a público, foi realmente identificar pessoas, normalmente pessoas físicas, pessoas naturais, que uma das situações corriqueiras de lavagem de dinheiro no mundo, né? Porque se você pega os livros todos, você percebe que existem algumas situações que são sempre utilizadas para lavagem. Uma delas é essa, né? A pessoa empresta o dinheiro que fala que te emprestou, vice-versa, etc. Ou então fala que te emprestou, você vai, pega, executa e recebe o bem, você nunca emprestou dinheiro nada para a pessoa na verdade está te dando, né, o imóvel para você. E isso normalmente é comum entre pessoas físicas e não jamais entre instituições bancárias ou financeiras. Então nós também poderíamos, e também já foi um pleito do IRIB, de que isso seja alterado para deixar claro que aqui não deve se entender como a suspeição opor, seria pessoa física, entre pessoas físicas e não entre pessoas privadas se opondo a públicas. Fora também instituição financeira, é muito comum ter distribuidor de combustível que faz, abre crédito para fins de, né, para postos de combustível. Então, assim, existem várias operações que não são usuais e que não necessariamente estariam no âmbito de suspensão. E como é suspeita, a gente vai ter a gente pode fazer essa análise. Discricionariedade. Não existe obrigatoriedade de comunicação. Isso aqui é só a cópia da lei. Mudando agora novamente o tema para algo que a gente já abordou. Atos de averbação versus comunicação. O artigo 9º, o artigo 9º ele fala que as pessoas que tratam o artigo 20 manterão cadastro envolvidos, inclusive representantes, procuradores, nos atos notariais protocolares e de registro com conteúdo econômico. Então, esse artigo 9º ele já está dando mais ou menos delimitando o tipo de ato que a gente vai passar a analisar. Ato de registro com conteúdo econômico. Da mesma forma que os atos notariais são apenas os protocolares, quer dizer que autenticação e reconhecimento de firma não estão sujeitos à análise pelo notário da incidência da norma, provimento 88, aqui também está limitando a atividade do registrador aos atos de registro com conteúdo econômico como regra. Como que nós vamos entender a questão de atos de averbação que podem, de alguma forma, fazer referência a pagamento de algum tipo de valor? Exemplos que foram dados nas perguntas. Um cancelamento de hipoteca, que fala que houve o pagamento da dívida no valor de 50 mil reais, mas não fala como foi paga essa dívida. Esse ato de averbação do cancelamento de hipoteca deve ser comunicado? Me parece que o artigo 9º ele está assim redigido exatamente para limitar, né, os atos de conteúdo de registro, com conteúdo econômico, e não assabarcaria, não incorporaria também, não alcançaria as averbações. É uma questão polêmica, mas me parece que não. Me parece que seria realmente só os atos de registro. Então, com isso, nós resolveríamos várias das perguntas aqui que foram feitas, né? As perguntas que estão feitas cancelamento de hipoteca, comprovante para quitação. Vamos supor, várias promissórias ali que foram, né, devolvidas ao devedor, e ele vai usar aquelas promissórias para fazer a baixa ali da quitação. Você não sabe se ela foi paga com dinheiro vivo ou não. A promissória está representando, né, aquela parcela. Então, a princípio, a gente entenderia que apenas atos de averbação. Só se tiver atos de registro. Só se tivesse algo muito suspeito naquela situação para a gente... Sim, aí entraria naquela regra da suspeição a atos atípicos, não condizentes com a natureza da operação, mas aí, de novo, aí é uma questão de suspeição e não como regra. Não como regra. Até porque você bem falou que nada melhor do que nós mesmos para identificar situações que fogem totalmente do comum do dia a dia. Então, sempre que tivermos qualquer situação anormal, a gente deve ligar um alerta, não é isso? Sim, como é que foram as discussões a respeito Não, e é interessante, numa dos encontros, um dos representantes do COAF contou uma história que me parece muito pertinente aqui, sabe? Ele falou, ele citou, eu me esqueci a quem ele, digamos, vinculou a história, mas era do COAF, um representante do COAF, e disse o seguinte, que como entidades obrigadas a prestar informações, a gente tem que ter o cuidado de perceber que
nós vamos tentar sempre prestar as informações, mas nós vamos cometer equívocos. E alguns equívocos são excusáveis e outros não. Então ela fala assim, ó, se eventualmente você está numa sala e passa uma barata e você não viu, é excusável, você está aqui num lugar com 50 pessoas, a barata passa lá no fundo, você não viu. Agora, se passa um elefante aqui dentro da sala agora e você não viu, o difícil é diferenciar a barata do elefante, né? Depois que as coisas aconteceram, é sempre fácil, alguém vai poder falar que aquilo era um elefante ou você achou que era uma barata. Mas isso demonstra muito bem que nós temos que ter muita seriedade, muito cuidado, mas nós somos passíveis de falhas, somos passíveis de equívocos, né? O que nós temos que ter cuidado é fazer a análise da melhor forma possível, tentando sempre, eu acho que vai ser difícil nesse primeiro momento, comunicar somente aquilo que seja relevante. Mas eu acho que até que a gente tenha confiança nas nossas análises, nós vamos acabar pecando pelo excesso. Eu me recordo também na reunião, eu não lembro o número certo, mas as juntas comerciais já estão integradas há mais tempo do que nós. E foi perguntado ao representante do COAF quantas comunicações já tinham sido feitas pelas juntas comerciais do Brasil. E era um número muito pequeno, sabe? Imediatamente nós falamos, olha, vocês podem se preparar, porque certamente, dependendo de como vir a norma, haverá uma avalanche de comunicações. Não que as juntas não estejam fazendo o seu trabalho adequadamente, mas a nossa atividade, ela se vincula muito a um grau de cuidado e de interpretação literal das normas e das nossas obrigações que a gente, às vezes, até porque nós somos muito preocupados com a segurança jurídica, com aquilo que a gente pode prestar para a pessoa, então nós acabamos pecando pelo excesso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E nesse primeiro momento eu acho que nós vamos acabar tendo essa postura, mas não é a melhor postura nem para nós, nem para os usuários e nem para o Brasil, porque não vai resolver, nós vamos ter lá, porque se fosse isso, foi só prestar, era mandar a DOI, ele já tem acesso à DOI, pegava a DOI lá, já saberiam todas as atividades. Não, eles querem uma coisa que tenha uma efetividade maior na identificação de situações de lavagem de dinheiro, né? Última pergunta aqui sobre esse tema. Procedimentos com valor econômico, tais como certificação diária, habites, cancelamento de ônibus, do fruto, têm que ser analisados? Qual seria o critério? Me parece que na mesma da verbação, né? Se fosse algo muito... Só se fosse um elefante passando na sala. Certo. Como identificar as pessoas politicamente expostas? Você falou sobre isso na apresentação, mas vamos tocar no tema porque nós temos perguntas. O que pode ser considerado substancial... Não, isso aqui é outra. Engraçado, a pergunta desse aqui não entrou, eu vou ler ela aqui. As pessoas politicamente expostas, independente da forma de pagamento ou vínculo com o título, deverá ser enviado comunicação? Como identificar a pessoa politicamente exposta? A pergunta está sendo assim, pelo simples fato da pessoa enquadrar no politicamente exposto, é comunicação obrigatória? Não. O que prevê até, salvo engano, aqui o artigo 16, né, que será dedicada especial atenção à operação ou proposta de operação envolvendo pessoa politicamente exposta. E não só ela, bem como seus familiares, estreitos colaboradores ou pessoas jurídicas de que participem, né? Então, na verdade, você vai ter que ter um grau de análise mais cuidadoso, né? Especialmente das situações subjetivas, porque a objetiva automática não tem problema nenhum. Se acontecer, você vai comunicar. Se é politicamente exposta ou não, objetivo comunica. Mas nas subjetivas, seja do artigo 20, seja do artigo 26, vai demandar um cuidado maior do registrador. Lembrando sempre que os bancos de dados, até onde eu pude apurar, eles existem, né, no portal da transparência, no próprio Siscoaf, mas das pessoas politicamente expostas, estrito sensu, né? Não há esse cadastro dos familiares. Os agentes políticos. Isso, exatamente. Juízes, desembargadores, os prefeitos, né? Exatamente. Então, nós vamos ter que, eventualmente, utilizar a questão da declaração. A declaração, que é o melhor caminho. O melhor caminho. E, realmente, temos que conversar com os colegas do notariado. O melhor momento para pegar a declaração seria
Seria no momento notas, da o lavratura. momento que ele está lá, né? Então, você pedir essa declaração posteriormente. E a gente pode fez até causar uma um estudo dificuldade. prévio de que não haveria nenhum tipo de constrangimento de ter essa declaração na escritura, né? Me parece que Parece não. que também não tem, eu acho que foi, também fiz essa análise, me parece que não tem um constrangimento de ter essa declaração do politicamente exposto na escritura. Mas a gente pode nos deparar com situações de contrato da Caixa, contratos que não tenham a informação do politicamente exposto. Tendo em vista que a norma apenas nos diz para dedicar uma especial atenção a esses casos, se a gente não tivesse informação vendo no contrato da Caixa, ou o que for, a gente poderia apenas dar uma atenção especial e realmente ver, ou deveria devolver esse título. Não, me parece que não, né, declaração. Márcio? É uma questão subjetiva, né? E me parece que, pelo menos em relação aos politicamente expostos diretamente, nós vamos ter acesso, né, ao cadastro, eventualmente esse cadastro vai poder ser migrado para os nossos sistemas, para poder haver um cruzamento de informações, como ocorre hoje na indisponibilidade de bens, né, na CENIB. E, novamente, né, hoje, se você vai abrir qualquer conta no banco lá, você preenche um formulário e declara, né, se você é ou não é. Talvez também no futuro o próprio contrato da Caixa ou os contratos vão ter Às vezes até esse já campo tem, e a gente não sabe. Não sabe, né? Pode ser que a gente nunca tentou a isso. Mas bastaria ou a declaração ou a consulta, até a letra da letra ali, ou a consulta ao cadastro. Né? Não precisa necessariamente dos dois. Sim. A gente faria a consulta na hipótese de não ter a declaração. Outras questões, perguntas agora de outras questões de análise subjetiva. O que pode ser considerado substancial ganho de capital em curto período de tempo, é o que está no artigo 20, inciso 15. Mas, Marcelo, se nós pensarmos, o artigo 25 já estabelece aquele lapso temporal de 6 meses, que nós, uma interpretação sistemática, estamos interpretando como 6 meses contados entre a lavratura dos atos notariais e não necessariamente dos momentos do registro. Então, me parece que, após os 6 meses, a gente poderia utilizar algo similar, né? Se a própria norma de comunicação objetiva coloca entre 6 meses os 50% por presunção, Sim. É uma comunicação objetiva, depois do prazo, talvez utilizar um critério similar. Lembrando que é uma questão suspeita. É suspeita, não é obrigatório. Dentro dos 6 meses, a gente está numa situação obrigatória de comunicação. E aí, importante uma questão que eu não abordei e é importante nós lembrarmos. Um dos requisitos e uma das obrigações que está previsto no provimento 88 é que a gente tenha regras de compliance, que essas regras de compliance se transformem em manuais, se transformem em procedimentos operacionais padrão do cartório. E eu acho que, ao longo do tempo, nós vamos ter que elaborar documentos internos do cartório que esclareçam essas questões para não só orientar o trabalho dos nossos colaboradores, mas também para orientar qual que é a política de compliance que você está utilizando. Para que daqui 1 ano, 2 anos, caso haja uma fiscalização, você mostra, olha, eu havia determinado que determinadas situações seriam analisadas da forma X, Y, Z. E este manual, num primeiro momento, ele certamente, já tem alguns até na internet, né? Circulando, muito sofisticados, muito bons, mas cada cidade tem a sua realidade, cada cidade tem a sua peculiaridade, e cada um vai ter que acabar elaborando o seu. O que as entidades associativas podem fazer é fazer um esqueleto, né, do que seriam os elementos necessários, compartilhar com os colegas para que nós possamos elaborar esses títulos. Inclusive, é algo que tem sido recorrentemente solicitado. Nosso presidente do IRIB, o Sérgio Jacomino, já pediu à Comissão de Pensamento Registral que elabore esse manual, e nós estamos fazendo, e já lhes confesso que não é fácil. Não é fácil, não. Né? E a gente ainda não conseguiu nem ter estamos tentando um esboço e de pessoas que, não só eu, mas outras que também participaram da elaboração da norma, mas que é um documento imprescindível, necessário, que nós teremos que também auxiliar os colegas na elaboração. Né? De repente, algum colega já até o tenha feito, compartilhe com todos nós, né, para que a gente possa, junto, ir montando as melhores práticas. As outras perguntas que estão aqui, ao final, são relacionadas aqui
questões que o Luciano já apresentou do beneficiário final, quais são as jurisdições consideradas pelo grupo de ação como de lavagem de dinheiro e terrorismo, países considerados como tributação favorecida. Acho que a gente não precisa voltar nisso, porque são critérios objetivos que a gente vai buscar na internet e provavelmente depois compilar isso, né, as associações devem colocar. Então, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui, tratar de vários pontos polêmicos, práticos, diretos. Nosso tempo aqui já está esgotando. Então, eu queria ver se você quer fazer Não, eu só novamente agradeço a oportunidade. Gostaria de reafirmar que o tema é muito controverso, o tema é muito novo, e por ser novo ainda demandará uma análise muito cuidadosa. Estudando e me preparando para esse encontro de hoje, eu percebi, ou tenho percebido cada vez mais a dimensão, né, do provimento 88. Eu acho até interessante, porque nós temos agora um outro provimento que vai trazer mudanças tão paradigmáticas quanto o 88, que é o provimento 89, né? Só tem que, vamos vencer numa etapa de cada vez, né? Vamos um de cada vez. Vamos um de cada vez. Então, agradeço, me coloco à disposição, peço desculpas aí por qualquer ponto que não tenha ficado esclarecido, ou que eu tenha cometido algum equívoco, ou não tenha sido claro. E, novamente, parabenizo o CORE Minas Gerais, né, por essa iniciativa, que isso se perpetue, não só nesse tema, mas em vários outros temas, que a gente utilize esse instrumento para divulgarmos aí informações que sejam importantes não só para os registradores, mas para a sociedade toda em geral. Nosso objetivo era trazer essa informação, né, trazer essa exposição inicial sua, trazer esse conhecimento básico para todos, já que a norma já está incidindo, e debater as questões que foram apresentadas pelos próprios associados aqui, as dúvidas. Eu acho que a gente conseguiu enfrentá-las, como o Luciano falou, as posições que foram expostas aqui, elas não são institucionais, mas também não são um achismo nosso, a gente vem debatendo, conversando com outras pessoas e a gente, aos poucos, vai criando maior força, né, em cima dessas posições. E é importante que cada um também estude, a gente debata isso mais e venha a construir, né, junto com as associações e também junto com os órgãos, principalmente o COAF, um mecanismo aí que essas comunicações ocorram de uma forma automática, interligação com os sistemas e de uma forma muito mais tranquila, de modo que a gente não tenha desgaste extra também com os nossos clientes. Então, agradecer a todos, quem está aqui presencial, quem está online. Nós tivemos, mais pelo que me passaram aqui, aproximadamente 500 pessoas acompanhando isso online. Tivemos problemas no início aí por conta de internet, chuva aqui em Belo Horizonte também, mas eu acho que para um primeiro evento, que inicialmente seriam com no máximo 100 pessoas aqui de Minas online, e a gente foi expandindo em razão da demanda, né, nosso intuito foi atender a todos que estão ávidos aí por informação, todo mundo quer cumprir né, esse dever, quer fazer da melhor forma. Eu acho que a gente também tentou aqui entregar, nos desculpe aí as falhas aí iniciais, mas esse vídeo depois ele vai estar disponível para acesso posterior. Tá, gente? Obrigado, boa noite a todos. Só faltou uma pergunta, né? Luciano por Luciano.